esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, nós gostaríamos, Senhor, de mais uma vez sermos ensinados por Tua palavra, Senhor. Eu tenho absoluta certeza, Deus, que a nossa carne, a nossa carnalidade, o nosso mal, o nosso pecado resiste contra este momento. Mas nós gostaríamos de Te pedir que o Teu Santo Espírito neste momento prevalecesse. Prevalece, Deus, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa prevalecer neste momento em que a Tua palavra há de ser ministrada e a Tua voz, através da Tua santa palavra, possa edificar a nossa fé, Senhor. Senhor, repreenda de fato todo o mal que possa tentar contra este momento nas nossas vidas. É isso que eu Te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pois bem, é tão impressionante quando acontece algo aqui entre nós, quando de fato Deus põe em nosso coração uma mensagem e a gente percebe que o irmão que estava aqui designado para abrir o culto fora ministrado pelo mesmo conceito, pelo mesmo entendimento do Evangelho. E eu vim tão preparado para falar com a igreja, para falar um sermão essa noite, que envolve em número, gênero e grau o tema que aqui foi usado para a abertura de culto, Wagner. Deus te abençoe. Se pudesse colocar o nome, acho que posso, está sendo gravado, né, gente? Eu diria que essa mensagem teria que chamar o seguinte: a postura da igreja em relação ao processo de amadurecimento coletivo e individual de cada irmão. Eu quero falar um pouco sobre processos. Ontem eu falei sobre isso com um irmão, uma pessoa, e ele estava falando sobre um acontecimento na vida dele, e aí eu tive o privilégio de dizer a ele que eu particularmente sou uma pessoa que gosto de processos. Eu acho que processo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Eu acho que o ser humano se dar ao processo de amadurecimento, ele passar pela vida e entender os processos de sua história, talvez seja a melhor opção, e ao meu ver é a melhor opção que nós podemos escolher para seguir na vida. Por que eu digo isso? Porque tudo que é precoce, tudo que acontece precocemente, que não respeita um processo, que não respeita etapas, quase que na sua grande maioria das vezes, acaba em frustração, em dificuldades, em problemas. Então, exemplo, um casal que não passa pelos processos e que pula etapas, ele corre um sério risco de ter que enfrentar uma vida de muita frustração. Eu tive hoje à tarde em casa, por alguns minutos, a pastora não estava muito bem. Aí eu cheguei lá, ela estava lá deitadinha na sala, tal. E aí estava passando um programa de televisão. E por algum momento passou uma chamada de um programa. E estavam falando da situação daquele rapaz que faz o mendigo no Pânico, né? E estava passando ele e tal, uma polêmica que ele está sendo procurado pela polícia e tal. E vai ser preso nas próximas horas, nos próximos dias, mas é que não pode ser preso nem 5 dias antes da eleição e também não pode ser preso 5 dias depois, se não me falha a memória, não sei se é 5 ou 2 dias depois.
Então, mesmo que uma pessoa mate a outra no nosso país e estiver em 5 dias antes da eleição, e se não me falha a memória, é 5 depois também, eu não sei, 3 depois, ele não pode ser preso, ele vai ficar ali em liberdade e depois ele vai ser procurado. Então ele estava nessa situação, não pode ser preso por causa disso. E na verdade a guerra, a situação estava na mídia por quê? Porque ele tem um filho com uma menina, com uma mulher, e essa mulher cobra a pensão dele, e ele não paga, e vocês já sabem no que dá. E eu fiquei olhando, já ministrado por essa mensagem, desde ontem, escrevendo ela, eu fiquei olhando e falei, olha o que dá pular etapas, né? O que é isso? É um relacionamento precoce, é um relacionamento que não existe, é um relacionamento que nem deveria ter acontecido. Mas aconteceu por quê? Porque o ser humano precocemente faz as coisas. Então, 2 pessoas se relacionaram precocemente, não se cuidaram, o que não entra muito na minha cabeça, mas tudo bem, né? Porque eu acho que 2 pessoas que vão se relacionar em uma única noite, poderia pelo menos pensar em se cuidar, né? Mas não se cuida, engravida, tem o filho fica no meio dessa guerra toda, e tudo isso em nome da precocidade. E a gente vê isso acontecer no nosso meio também, nos nossos dias, né? Dentro da igreja. Quantas coisas precoces acontecem dentro da igreja, e depois a gente vê aonde dá tal precocidade, né? Relacionamentos, deduções, pessoas que querem atuar ministerialmente precocemente, e depois não aguenta a situação que envolve o ministério, não é? Pessoas que se casam precocemente, pessoas que se relacionam precocemente, pessoas que começam a namorar precocemente, enfim, né? Pessoas que trocam de trabalho, pessoas que deduzem o que aconteceu com o outro e já julga logo o outro, sem o outro ter direito de se defender. Tudo isso é parte da precocidade do ser humano. E dentro de um mundo em que a tecnologia traz informação do globo terrestre, por isso somos chamados de a era globalizada, tudo está globalizado, você conhece tudo na palma da sua mão, então parece que existe um apelo para que tudo aconteça rápido e muito rápido. Então a gente já tem internet a sei lá quantos mega, e a gente está já dizendo, vai porcaria, abre logo essa porcaria, porque, né? Se a gente lembrar da época, é que nossos filhos não sabem disso, da época em que a gente clicava e ficava e a gente esperava minutos a fio para poder acessar, os nossos filhos vão dizer, você é louco, eu não ia assistir nada desse jeito, né? Porque eles querem tocar e assistir, e esse é o apelo dos nossos dias. Esse é o apelo do século 21, rápido, faça tudo rápido, faça as coisas rápido, compre rápido, né? Você vai no supermercado Esperança, aí o Atacado em cima, você viu que já tem um setorzinho lá, que é na verdade um setor para que você passe, você cobre de você mesmo a sua própria compra. Eu não sei se vai dar certo isso com o brasileiro, né? Que brasileiro é uma raça bem bacana com essas coisas, né? Mas com o europeu e o americano dá certo, porque eles vão lá, eles pagam tudo que eles pegam mesmo, né? Eu não sei se vai dar muito certo com a gente, mas tudo bem, está lá. E isso aí é para quê? É para você ver um monte de fila lá no caixa e você ir lá e fazer as coisas rápido. Só que nesse afã de fazer coisa rápido, a gente não respeita alguns processos que são importantíssimos nas nossas vidas. E exatamente por não respeitar alguns processos que são importantíssimos nas nossas vidas, é que muitos de nós estamos aqui pedindo a Deus uma ajuda para saber o que nós vamos fazer disso que a gente chama de vida. Então é bem capaz que existam pessoas aqui dizendo, Senhor, eu vim aqui essa noite, vim procurar uma igreja, vim na igreja, eu preciso da tua ajuda porque eu não sei o que fazer com o meu casamento. Se olhar para trás, foi precoce. Eu não sei o que fazer com meu filho. Se olhar para trás, você vai ver que as coisas, a precocidade é um ingrediente que destrói a vida do ser humano. Eu não sei o que fazer no meu trabalho.
Se olhar para trás, vai ver que pulou etapas, não é? Eu já falei isso muitas vezes aqui: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer com essa igreja. E eu louvo a Deus por achar que no meu ministério eu passei por alguns processos, e talvez tenha pulado alguns, mas eu fico imaginando se eu fosse pastor quando eu quis ser. Tipo há 20 anos atrás, quando alguém disse para mim: você vai ser um pastor. E com 5 meses de igreja eu falei: eu vou comprar 3 ternos, comprar uma bibliona bem grande que eu vou ser pastor. Graças a Deus, Deus só me deixou ser pastor depois de quase 12. Porque se ele tivesse me deixado de ser pastor nos primeiros 5 meses, eu tinha matado uma meia dúzia de irmãos pelo meio do caminho. A real é que a precocidade é um ingrediente que destrói a vida do ser humano. Por quê? Exatamente pelo fato de que a precocidade te faz viver coisas que você não conhece. Eu tenho um ditado aqui como pastor e eu falo isso sempre: você pode conhecer o evangelho hoje, e você pode voltar para a tua casa e ler a Bíblia e orar como ninguém aqui. Aliás, fazer isso como mais do que todo mundo aqui junto. Sem sarcasmo, nós não estamos fazendo muito isso. Ler Bíblia e orar é coisas que os cristãos têm feito bem pouco. Mas alguém pode fazer, voltar para casa e passar 1 ano orando, Bruno. Passar 1 ano lendo a Bíblia. Ele vai voltar, ele conhece as viagens de Paulo, ele conhece as cartas de Paulo, ele conhece o Pentateuco, ele conhece as cartas dos profetas, ele conhece as cartas, a carta dos Levíticos, ele sabe das leis, ele sabe da graça, ele conhece tudo. Mas ele não vai ter uma coisa: experiência. E a experiência com Deus é só com o tempo. Só o tempo é capaz de te dar. Por não conseguir compreender o processo da igreja no coletivo. Tem pessoas que ficam assim: mas caramba, mas até que hora, mas até quando, mas isso, mas aquilo outro, mas será o possível, mas isso, e nós estamos num processo, Val. Nós não estamos num processo, Val. Você não queria entrar na igreja porque você estava de boné, mano. Hoje se deixasse bem de bermuda, boné, camiseta, regata. O Val não queria entrar na igreja porque estava de boné. Entendeu? O Valdir é da igreja da época que ele não podia encostar nos instrumentos, porque ele não era um músico ungido para tocar no instrumento. Ele era uma criança, e criança não podia tocar instrumento da igreja, é isso? E a coitada da mãe dele tinha que ir lá limpar a igreja, abrir a portinha para que as pessoas, eles pudessem montar a bateria e tocar sem o baterista ver, porque se o baterista visse, ele não deixava. Agora você imagina quantas crianças igual o Val sonhou em tocar um pouquinho na bateria da igreja, ia ser um baita músico na igreja, não tocou porque um estúpido não conseguiu entender o processo. Porque alguém pôs na cabeça de alguém: não, a bateria é santa e criança não pode encostar na bateria. Irmão, se tem alguém que pode encostar na bateria, é criança. Se tem alguém que pode encostar nessas coisas aqui, é criança. Eu acho que se tem alguém que pode falar puramente a nós aqui, é criança. Mas por quê? Porque não entende o processo, não compreende o processo, não compreende o processo na igreja. Quer que as coisas sejam, fica assistindo vídeo na internet e vê uma baita igreja louca, uma coisa muito da hora, e fica: nossa, meu, até quando? Vamos chegar lá, meu. Seu filho tem quantos anos? Quantos anos tem o Murilo? 7. O Luca tem 8. Tem 10. Eu não tenho como pegar o Luca e deixar ele no meio da rua aí sozinho. Você tem como fazer isso com o Murilo? Alguém tem filho de 10 anos aqui? Mais? Você deixa, Mazão? Você deixa, Má? Então por que tem gente que não respeita nosso processo, mano? Nós só somos uma igreja de 10... Não, eu estava escrevendo essa mensagem, mano. Nós somos uma igreja de 10 anos. 10 anos. Presta atenção, 10 anos. Olha para 10 anos atrás, quantas pessoas se converteram aqui. Olha para trás, veja quantos trabalhos, irmão. São 6 anos viajando, 21 horas de barco para atender uma aldeia de indígenas lá no seio da Amazônia. São 10 anos, irmão, 10 anos trabalhando dentro da Fundação Casa sem parar. São 10 anos trabalhando, assistindo pessoas que falam na igreja que estão com necessidade. Pega a cesta básica, assiste, são 10 anos.
Irmãos, são 10 anos, olha que grupo de louvor, olha que nível de mensagem, olha que nível de trabalho, e tem pessoas que não aceitam o nosso processo, quer que a gente vire um Hilson. A gente vai virar um dia, calma, daqui mais 20, a gente vai ter condição, a gente vai ter experiência, mas a gente não tem ainda. Eu fui aconselhar um casal ontem, uma família, me ligou, tal, pastor, pode vir, claro, posso, estou indo aí. Cheguei lá, eu disse assim, olha, eu quero começar esse aconselhamento dizendo, eu só tenho 14 anos de casado, e eu tenho menos idade que vocês aceitam o meu aconselhamento? Porque se for para mim vir aqui, e vocês ouvir o que eu tenho para te falar, e você dizer, mas você é mais novo, mas você é isso, então eu não vou nem tentar. Vou pegar um casal de presbítero que está há mais anos que eu, que é mais velho que vocês, vou pedir para eles virem aqui. Não, pastor, a gente quer ouvir o que o senhor tem para falar. Legal, então vamos lá. Isso e aquilo. Entende? Eu me lembro quando eu cheguei em Bragança, que as pessoas falavam isso, não, prega bem, mas ele é muito novinho. Prega bem, mas ele é muito novinho. Bom, já passaram 10 anos. Cheguei com 28, 29, agora já são 39. Daqui a pouco são 50. E sabe o que eu penso? Eu penso que se a gente conseguir entender o processo, nós vamos sofrer bem menos, irmão. Sabe, se a gente conseguir compreender, Tiago, o processo da vida, nós vamos sofrer bem menos, mas nós somos o problema. A gente entende um ideal, a gente olha um ideal e tudo que não se parece com aquele ideal para nós não presta. Tudo que acontece na nossa vida não é aquilo lá, beleza, não presta. Entende? Eu sei que está cultuar num culto lotado de gente. Irmão, tem uma coisa que eu queria aqui desmistificar aqui. O Brasil acha que o culto bom é o culto que está cheio, e não é isso. Tá? Porque todos os cultos cheios em que Jesus esteve, Jesus teve que sair escondido e nunca mais voltou. Agora, os cultos que tinha pouca gente em volta da mesa, esses aí deram um caldo. Mas eu sei que é gostoso, só que nós estamos num processo. Entende? Nós estamos num processo com a escolinha, nós estamos num processo com as mensagens, nós estamos num processo coletivamente. E eu entendo que cada um de vocês está em um processo diferente. É por isso que eu vejo pessoas amadurecendo. Eu vejo pessoas que amadureceram um pouco mais rápido, outros estão amadurecendo um pouco mais devagar, outras estão anos, ainda não conseguiram encontrar o amadurecimento, parece um bebê. Esses que parecem um bebê dá uma raivinha, né, irmão? Que tipo 20 anos dentro da igreja, você fala alguma coisinha, não me rela, não me toca, não me... A gente fica tipo, mas a gente tem que respeitar o processo. A gente tem que olhar e dizer, não, Deus, o Senhor está trabalhando como trabalhou com Paulo. Você imagina Paulo no começo, vocês são hebreus, eu sou também. Vocês são judeus, eu sou também. Sofri muito mais que vocês. Imagina os apóstolos, como que via Paulo. Aí vem Paulo e diz assim, não, eu sou menor que todos vocês. Beleza, Paulo, agora você está começando a entender. Aí ele chega assim, eu sou menor que vocês, e junta a congregação, sou menor que eles, e sou menor que todos vocês juntos. Eu sou o menor de todos aqui. Percebe o processo de amadurecimento? Você percebe por que Deus escolheu Paulo, e por que Paulo escreve tanto? É porque ele se lançou ao processo de amadurecimento. E esse é um outro aspecto da mensagem. Meus irmãos, olha, nós estamos aqui, não estamos? O que nós estamos querendo aqui, enquanto igreja? Nós já sabemos que essa igreja não tem cunho político, essa igreja não tem cunho monetário, essa igreja não tem cunho milagreiro, não é nosso cunho, não é nosso ideal. Então, se você está aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e sofrer o milagre da transformação, sofrer o milagre da conversão, que é o melhor e maior milagre que já foi visto na face da terra, entende? É bonito ver alguém se levantar da cadeira de rodas, é um cara que está fadado a não andar, mas ele vai agora andar, mas ele pode andar para o inferno. É bonito ver uma pessoa ser curada do câncer, eu quero também, mas ela pode pegar a saúde dela e arregaçar com a alma dela. Então o que é bonito mesmo no reino de Deus é um ser humano se arrepender de seus pecados. O que é maravilhoso mesmo no reino de Deus é um ser humano compreender a obra da salvação.
Aí de repente ele pode nem ser curado da cadeira de rodas, mas ele vai ser o cadeirante mais feliz da história da humanidade. Ele vai ser o canceroso mais feliz da história da humanidade. Eu não estou falando uma loucura, eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas que no final de sua vida olhou e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, não canta aí no fúnebre, não ora. Prega uma daquelas mensagens gloriosas, que daqui a pouquinho eu vou ouvir Jesus falar comigo face a face. Então esse é o cristianismo da Bíblia Sagrada. É o cristianismo que nos leva para baixo, é o cristianismo que nos leva para a humilhação, é o cristianismo que nos faz compreender o processo do reino de ponta cabeça, não o reino que sobe. Quando você ver alguém pregar o evangelho e insinuando que o reino sobe, que o reino floresce como ouro, não é o evangelho de Jesus Cristo. Aí por fim, o nosso irmão, em 1 de Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15, faz o quê? Chega a uma etapa que eu creio e desejo que todos vocês queiram também chegar. Eu gostaria de chegar aí. Olha, fiel é esta palavra. E não é só fiel, mas é digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Poderia ter parado aqui, né? Mas olha o processo de amadurecimento. Dos quais, plural, todos, sou eu o principal. Olha que coisa louca. Sou menor que os apóstolos, sou menor que apóstolos e igreja, agora está vendo o mundo, todos pecadores, sou menor que todos eles. É interessante que se você lê as cartas, você vai perceber que isso não é uma retórica. Isso não é um método de ensino. Ele não está falando uma coisa que ele não é, ele está vivendo. Ele está vivendo o processo do amadurecimento. E quanto mais carnalmente ele desce, mais espiritualmente ele sobe. É tão lindo a vida desse homem que chega uma hora que ele diz assim: eu já estou sendo ofertado. Olha como ele se entendeu, Rael, como uma oferta de libação. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei o que, Lê? Guardei o que amadureceu, porque se ele não tivesse amadurecido, nem fé ele não tinha. Então sabe por que eu prego, irmão, essa noite? Eu prego para que pessoas queiram amadurecer. Eu prego para que a igreja queira amadurecer, porque isso é importante para nós. E eu vou dizer, é importante na fé. A fé é a primeira coisa, mas é importante amadurecer também em outros aspectos da vida. Quantas vezes você já se lascou na vida pela tua infantilidade? Quantas vezes você perdeu coisas maravilhosas na vida pela tua infantilidade? Quantas vezes a sua precocidade te fez perder etapas que variam tão bem para você? Não tem nada mais, satisfatório na vida de um ser humano. Você já foi no médico? Eu sei que você já foi. Mas você já foi no médico que quando você entrou no consultório dele, com aquele sentimento de, pelo amor de Deus, prepara alguém para me ajudar que eu não sei o que eu tenho. Quando você entra, Joyce, aquela pessoa começa a falar com você e começa a te esquadrinhar, que você passa por uma consulta com um cara experiente. Você lembra como você saiu de lá? Você saiu de lá, sabe como? Protegido, satisfeito, diagnosticado, pronto para trabalhar a cura. Assim é em todas as situações da nossa vida. Você já foi atendido em um serviço do terceiro setor por um cara experiente? Sei lá, por um garçom. Tem um garçom aqui na cidade, irmão. Não sei se ele vai ouvir essa mensagem, nós vamos pôr na internet. O nome dele é Elias.
O Elias era garçom da Estância. Não sei se alguém aqui conhece. Agora ele está na fazenda Dona Carolina. Mas ele estava no Reis, agora há pouco tempo atrás. Eu conheci ele no primeiro ano que eu vim aqui, porque eu amava ir na Estância. Não era para comer a comida, era para comer o pãozinho com manteiga e queijo em cima. Eu ia lá, pedia qualquer comida só para comer o pãozinho com manteiga em cima. Depois da comida a gente comia qualquer uma. Mas o queijo, o pãozinho com manteiga era show. E nós íamos lá, eu e a minha esposa, o Luca não era nascido na época. Mas um dia esse cara me atendeu de um jeito que já faz 10 anos, estou indo para 11 que eu estou em Bragança. Por onde ele anda, eu vou. Ele teve na Esmeralda, há poucos anos atrás, eu ia lá, e aí Elias, irmão, você não tem noção o que ele faz com a pastora, você não tem noção. Pastora, tudo bem? Tá, e puxa a cadeira, aí você senta, ele empurra. Pastor, pois não, aquele pãozinho, pastor? E pastor, aquele azeitinho? Azeite galo, né, pastor? É, já sei, está virgem, né? É, aquele salzinho? Também, legal. Lucão, e você, Lucão? O que você vai querer? Coca-Cola, né, Lucão? Sabe aquele cara experiente? Olha, irmão, até arrepio de lembrar de Elias. É tão gostoso ser atendido por gente experiente, fala a verdade, não é? Quando você vai num lugar, você precisa de uma coisa, e o cara pega e te destrinça. Val, fala o dia que nós fomos na Teodoro Sampaio. Foi eu e o Val na Teodoro Sampaio. A gente vai sempre lá para viajar, mas um dia nós vamos lá com dinheiro, Val. Está chegando, Val. Está chegando. Aí nós entramos numa loja. Aí o Val falou, pastor, está ali, lançamento da Roland? Korg, está ali o lançamento da Korg, que é um teclado que eu nem sei, mas ele falou que era muito da hora. Topíssimo, vamos lá. Falei, lógico, Val, vim aqui para fazer isso, bora lá. Aí o Val chegou, o cara veio. Aí eu, oi, tudo bom, sou o Valdir, não sei o quê. Isso aqui é o lançamento, né? Aí ele falou, você conhece? Aí o Val falou, não conheço. Carol, o cara ficou uns 40 minutos com a gente, mas ele deu uma consultoria sobre o teclado, não foi, Val? Sabe o que é consultoria? Você é tecladista, sou eu, virei um abajur, né? E o Val, não, porque string, porque não sei quem, será que tem aquele 258, do 399, do 455, cara, 455, você não sabe o que tem aqui é 455 somado com não sei quanto, pega isso e pá. Nós saímos da loja, eu quase vendi meu carro a qualquer preço na rua para comprar o teclado pro Val. Sem brincadeira, eu falei, Val, um dia eu vou vir aqui, eu vou comprar, mas vai ser com esse cara. Porque a coisa mais gostosa que tem é ser atendido por alguém experiente. Fale a verdade, irmão. Não é verdade? Eu encontro com o Elias, outro dia nós fomos no aniversário do Val no Reis. Aí cadê o Elias? O Elias está lá na Dona Carolina. Eu falei, dá para comer nesse lugar aí? Dá um jeito, pastor, fala com o Elias, ele leva você lá. A gente virou amigo de se encontrar na rua, aí ele parar e falar, oi pastora, tudo bem? A paz do Senhor, viu? A paz do Senhor, viu? Falando, Elias, quando é que você vai lá na igreja? Cara, mano, eu vou, pastor. Mas pensa um cara que serve a gente na calçada, sem estar servindo nada. Ele quer saber como a gente está, ele quer saber se a gente está bem de saúde, ele quer saber como está o Lucas, sabe? Coisa que gente próxima às vezes não faz, mas não por mal, mas ele faz. O cara é polido no atendimento, sabe, polido. É tão gostoso isso. É isso que Deus quer fazer da gente, irmãos. Ele quer fazer da gente pessoas que vão surpreender o mundo. Pessoas que vão impactar o mundo, irmão. Ele quer fazer da gente pessoas experientes. A gente precisa respeitar o processo. É por isso que a igreja está tão desacreditada, porque chega na igreja, tem meninos fazendo as coisas, tem criança na fé falando. A igreja não é lugar de criança falar, na fé. Não estou falando criança, estou falando criança na fé. A igreja é lugar de gente responsável falar, gente que tem experiência, gente que tem tarimba na vida, gente que já passou pela vida e que tem um mínimo de estrutura para poder guiar um corpo, guiar uma igreja. Mas por que a igreja está tão desacreditada? Porque a igreja não tem experiência. As pessoas chegam e vê a inexperiência da igreja.
Você já foi atendido por alguém inexperiente? Fale a verdade. Você já foi no médico ser diagnosticado, o cara falou que você tinha varíola. Aí você foi no outro, o cara falou, toma isso aí, vai. Gripe. Minha mãe fala que eu tinha um pediatra que me chamava de Dr. Fuad, era o meu pediatra. Queria tanto que ele fosse pediatra do Lucas, mas não deu. A minha geração era a última dele, já é falecido. Ele chamava Dr. Fuad. Era um velhinho top na nossa época de médicos consultório, né? Não era nem hospital. Eu entrava no consultório dele, ele falava assim, apêndice, como você está bonito, hein? Aí eu falei, mamãe, o que ele me chama disso? Mamãe, aí depois que eu cresci, eu falei, mãe, por que o Dr. Fuad me chamava de apêndice? Ela falou, porque eu fui para um hospital e no hospital me diagnosticaram com apêndice. Estavam me levando para a mesa de cirurgia, aí a sua avó correu no Dr. Fuad, o Dr. Fuad correu lá no hospital, quando chegou lá era você, não era apêndice. Aí ele pegou, me levantou da cama e disse assim, Soninha, vai embora, vai, e daqui 9 meses você fala qual é o nome do apêndice. E o apêndice chama o Carlos Eduardo. É terrível ser atendido por gente que não tem experiência. Fala a verdade, irmão. Fala, Ronaldo. É terrível, cara. Você fica ali inseguro, você não sabe se faz. Eu me lembro com a malária aí na USF. Ai, irmão. Eu ficava falando para o cara, eu estou com malária. Os missionários iam e falavam, o pastor está com malária. Faltou Deus descer e pegar o cara pelo colarinho e falar, é malária. E os caras me dando dipirona, eu ia morrer. Você sabe por que eu ia morrer? Alguém sabe? Porque o dipirona tem uma composição química que mascara o plasmódio, que é o vírus da malária. Então, quando uma pessoa pega a malária, a única coisa que você não tem que fazer é dar dipirona. Por quê? Porque se você der dipirona, o plasmódio mascara. Você faz a lâmina e não acha o plasmódio. Então tem que ser sem dipirona. Deixa a febrona comer solta um dia, no outro dia não vai estar com febre, faz a lâmina, vai ver o plasmódio. Eu fiquei 7 dias de pirona em cima e lâmina em cima. Mas ele não tem nada, Irmão, um hospital universitário, desculpa, é da nossa cidade, mas eu tenho que falar. Ninguém teve a moral de pegar um telefone e ligar para o Emílio Ribas e dizer assim, por favor, tem uma pessoa que está vindo aqui da região endêmica, e pode ser que seja malária, qual é o procedimento? Eu ia falar, tiro de pirona dele, faz a lâmina depois de 24 horas, pronto. Tá. Você sabe o que o Emílio Ribas faz? Você manda o sangue pelo motoboy, eles fazem análise, em 3 horas, se tiver com malária, eles devolvem o resultado com o remédio. Eu fiquei 7 dias lá, quase morri. Não teve ninguém que teve a moral de falar assim, liga. Sabe quem falou? A Ivone, mãe do Daniel. A Janina estava lá no Hospital das Clínicas para ter bebê, e ela viu no Facebook, orem pelo pastor Duda, nós não sabemos o que ele tem. Quando ela viu a foto, ela falou, é malária. Desceu do Hospital das Clínicas, foi no Emílio Ribas, que é do lado um do outro. Chegou lá, bateu na porta da infectologista, falou, tem um amigo que é missionário, tal. Ele está com malária, mas lá não estão sabendo tratar. Por favor, salva ele. A doutora falou assim, doutora Sônia, falou assim, puxa vida, eu tenho uma vaga e tenho 5 pedidos de vaga. Vou dar para o seu amigo, vai, manda ligarem lá. Aí ela ligou. O Juliano pegou o telefone e falou com o cara da UCI, tá lá a vaga lá, pode mandar ele. Me mandaram daqui para lá. Cheguei lá, me deram remédio e sobrevivi. Você imagina, irmão, como é terrível ser atendido por alguém inexperiente. É a mesma coisa pedreiro sem experiência. Irmão, construir casa com pedreiro sem experiência. É um mofo só, porque aí você pergunta para o cara, você impermeabilizou ele o quê? Você pôs o plástico, pôs bianco, fez direitinho, casa toda mofada para o lado de dentro. Agora constrói uma casa com um cara com experiência. Sabe, irmão, o processo precisa ser respeitado. Assim é o processo da fé. Eu quero terminar essa mensagem falando de você.
eu gostaria muito de, nesse momento, poder respeitar o teu processo. Eu quero isso. Eu gostaria muito também que você olhasse para mim e respeitasse o meu processo. E nós, enquanto corpo de Cristo, Wagner, entendendo que cada um tem o seu peso dentro do corpo, cada um tem o seu tamanho, porque cada um tem o seu processo, mas não é porque um está diferente do outro que nós precisamos nos matar. Deus quer fazer da gente pessoas experientes. E quando alguém entrar pelas portas, vai encontrar você aqui, experiente. E você vai saber direitinho como atuar, como agir, como fazer. Porque Deus te deu experiência. Nós precisamos disso. Nós precisamos chegar um dia nesse patamar aqui, ó. Sabe, todo mundo é maior que eu. Eu não sou o maior aqui. Eu sou o menor. Mas eu sou o menor experiente. Eu sou o menor de cabelos brancos. Eu sou o menor que sei o que faz. Quando precisar de Asaf para fazer o cântico da inauguração do templo, conta com ele. Ele sabe o que faz. Quando precisar de Daniel para passar pelos problemas da Babilônia, conta com ele. Ele entende. Quando precisar de Jesus. Jesus foi visto por João de cabelos brancos, né, irmão? Alvo mais que a neve. O que isso diz para mim é que Jesus estava primeiro na existência do que qualquer coisa que existe. E tudo o que existe Ele sabe, Ele conhece, Ele entende. Por isso nós poderíamos ir a Ele agora, dizer: Senhor, eu quero confiar nos teus cabelos brancos. Chega de confiar na minha inexperiência. Chega de ser precoce e achar que eu sei das coisas. Quero confiar no Senhor. Quero confiar na sua palavra. Quero confiar no que o Senhor tem para falar para a gente. Fique de pé comigo em nome de Jesus.